alunos, tudo bom? Hoje na nossa aulinha de matemática nós iremos aprender sobre reta, segmento de reta e semirreta. Vou colocar um vídeo e já volto. Nós vamos ver a reta e o segmento de reta e a diferença entre eles. Reta é uma linha infinita, sem princípio nem fim. Olha, ela continua na folha, ela não tem início e não tem fim, ela é infinita. A reta, eu coloco o nomezinho dela com a letra manuscrita minúscula. Manuscrita é que é escrita à mão. Lembrando que pode ser qualquer letrinha do alfabeto. Aqui usei o R, mas poderia ser A, B, C, D, qualquer letrinha do alfabeto, desde que fosse manuscrita e minúscula. A reta é como se fossem pontinhos, bem juntinhos um do outro. Já o segmento de reta é o oposto da reta. Se a reta é infinita, o segmento de reta, ele vai ter início e vai ter fim. Ele é um pedacinho da reta. Faz muita atenção nesse detalhe. No segmento de reta, eu nomeio o meu segmento de reta, eu identifico com letras maiúsculas. Marquei dois pontos, o ponto C e o ponto D. O ponto C é onde esse segmento de reta está começando. E o ponto D é onde esse segmento de reta está terminando. Por isso, eu digo que ele tem início e tem fim. Se tem início e tem fim, é um segmento de reta. É um pedacinho da reta. Em matemática, nós identificamos o segmento de reta com as letras que foram usadas no ponto de início com o ponto que ficou no fim. No caso, o ponto C e o ponto D. Eles vão ficar com um tracinho em cima, como se fosse uma casinha. E essa casinha, que nós popularmente chamamos, indica que tem início e tem fim. Gostaram do nosso vídeo? Agora nós vamos dar uma olhadinha lá no nosso livro. Abram, por favor, na página 182. Bom, meus amores, como vocês viram no início desse vídeo, hoje nós falaremos um pouquinho sobre segmento de reta e reta. E assim marcou 2 pontos em uma folha de papel e uniu-os de 2 formas diferentes. Vocês estão vendo? Ela marcou esse e esse. E também marcou esse e esse. Qual das linhas você acha que é a mais curta? Nessa folha, ela marcou com essa linha aqui, ó, essa linha curva. E nessa folha, ela marcou com uma linha reta. Qual das duas vocês acham que ficou mais curta? Muito bem, essa linha vermelhinha aqui que ela marcou. Essa linha, ela representa o caminho mais curto entre os pontos A e B. E ela é chamada de segmento de reta. Vocês conseguem perceber que o segmento de reta ele tem um começo, começou aqui no pontinho da letra A, e tem um fim, ele começa e termina. E nós representamos esse segmento com letras maiúsculas, de forma e com um tracinho em cima. Estão vendo? A, B, com um tracinho em cima. Os pontos A e B são as extremidades do segmento AB. Ponto A e ponto B, início e fim. Esse é um segmento de reta. Já a reta é diferente. Veja o que o Lucas imaginou sobre o segmento AB. Vou prolongar o segmento AB para os dois lados. Ou seja, aqui no segmento de reta, nós temos início e tem fim. Ele não vai continuar para cá nem para cá. Só que o Lucas, ele vai prolongar, tá vendo? Estão vendo que ele vai botar mais um pouquinho para os dois lados? Se eu prolongar esse segmento sem parar, ele não vai ter começo e nem fim. Então, ele deixa de ser um segmento de reta e ele vai começar a ser uma reta. Então, vou indicar esse prolongamento com setas. Estão vendo? A seta apontada para cá e a outra seta apontada para lá. Isso quer dizer
que ela vai continuar para cá e vai continuar para lá, ela não tem um fim. Eu imaginei uma reta não tem extremidade, ela não vai ter fim. Olhem só, é uma reta que passa o ponto A e o ponto B. E nós indicamos a reta dessa forma, A e B, e esse tracinho com as duas setinhas, que são os dois pontos que estão nessa reta, ou colocamos a letra R minúscula, estão vendo? Que simboliza a reta. Uma reta é ilimitada nos dois sentidos, ela não vai terminar aqui nem aqui, ela vai continuar. Agora vamos ver aqui uma observação. Nós temos uma reta, veja a reta AB e o ponto O abaixo. Uma reta, porque ela não tem início nem fim, ponto A, ponto B e o ponto O. O ponto O divide a reta AB em duas partes. Cada uma dessas partes é uma semi-reta. Vocês estão vendo que o ponto O está bem aqui no meio do ponto A e do ponto B? Se nós cortarmos aqui, ela vai dividir em duas retas. Essas são chamadas de semi-reta, porque nós vamos tirar daqui da nossa reta e vão virar duas semi-retas. O ponto O, ele vai ser o ponto de partida. Por quê? Porque ela vai começar aqui no ponto O, vai passar pelo ponto A e vai continuar. A mesma coisa acontece do outro lado. Ela começa no ponto O, passa pelo ponto B e continua infinitamente para o outro lado. Ou seja, se separar as duas semi-retas, nós teremos o ponto O, passa pelo A e continua. Ponto O, passa pelo B e continua. Semi-reta OA e continua. Semi-reta OB e continua. O ponto O é denominado origem da nossa semi-reta. Agora eu vou dar um tempinho para vocês realizarem os exercícios da página 183, 184 e 185. Já eu volto para corrigir. Número 1 diz o seguinte: escreva o número de segmentos de reta que há em cada uma das figuras. Ou seja, vamos começar aqui pelo ponto A, vai ser o nosso ponto de partida. AB, 1, BC, 2, CD, 3, DE, 4, EF, 5 e FA, 6. Então, nós temos 6 segmentos de reta. Agora, vamos ver aqui na letra B. Vamos começar também pelo ponto A. AB, BC, CD, DA. Temos 4. Agora, vamos aqui. AE, 5, EF, 6 e FB, 7. Agora, vamos no outro. FG, 8, GH, 9, HE, 10. E sobraram os dois aqui, DH e CG. Somando 12 segmentos de reta. Conseguiram entender? Vamos para outra página. Aqui na número 2 ele diz o seguinte: indique as retas a seguir de duas maneiras. Ou seja, nós podemos representar a reta pelos pontos, lembra que a tia falou? C, D e colocar o tracinho com as duas setinhas em cima, ou pela letra que vem denominando ela na forma minúscula. Então, ficaria assim: CD com o tracinho em cima ou reta S. Aqui a mesma coisa. MN, que são os dois pontos que estão passando pela nossa reta, ou reta T. MN ou T. São as duas formas que nós podemos indicar a nossa reta. Número 3. Com uma régua, utilize os segmentos de reta para unir os pontos em que elas se cruzem e pinte a região interna obtida. Identifique os segmentos encontrados e escreva o nome da figura formada. Ou seja, vocês vão fazer com uma régua, vão juntar todos os pontinhos, vão dar o nome dos segmentos e o nome da figura. Ou seja, juntei A com B, segmento AB. B com C, segmento BC. C com D, segmento CD. E D e A, segmento DA. E aqui nós temos um retângulo.
Vamos ver na letra B. Letra B, vamos começar pela letra E. Ponto de partida. Juntei E com F, segmento EF. F com G, segmento FG. E G com E, segmento GE. E nós descobrimos que virou um triângulo. Fizeram? Conferiram? Bom, aqui no número 4 ele diz o seguinte: o segmento de reta MN tem 5 centímetros. Os pontos M e N são as extremidades do segmento MN. Início e fim, segmento de reta com pontos M e N. Agora ele está pedindo para medir o tamanho dessas figuras aqui, de cada segmento. Por exemplo, letra A, ele diz que ele quer a medida do segmento AB e do CD. Vocês vão pegar a régua e vão medir AB e CD e vão anotar para a tia Júlia qual a medida. Já mediram? Então, ó, nós temos aqui no segmento AB e CD 2 centímetros. Agora ele quer a medida do BC e DA. BC e DA. Quantos centímetros eles têm? Muito bem, 3 centímetros. Isso aí. Agora aqui, ó, na letra C, ele quer o segmento EF. EF. E ele tem 3 centímetros também. Muito bem. Agora ele quer a medida do FG. Quantos centímetros? Muito bem, 4 centímetros. E por último, o GE, que tem 5 centímetros. Muito bem. Confiram, vê se fez tudo direitinho. Vamos para o número 5. No número 5, ele diz o seguinte: considere o ponto P e o ponto Q no caderno ao lado e faça o que se pede. Aqui nós temos o ponto P e o ponto Q. A letra A, ele pede para, com uma régua, traçar 3 retas passando somente pelo ponto P. E ficaria mais ou menos dessa forma. Estão vendo? Uma reta, 2 retas, 3 retas. Todas elas estão passando pelo ponto P. Converse com o colega sobre quantas retas vocês poderiam traçar passando somente pelo ponto P. Olha, poderiam traçar outras, não poderiam? Letra C. Passando pelos pontos P e Q, quantas retas você consegue traçar? Ele quer que você trace uma reta passando do ponto P e o ponto Q. Imagina aqui que nós vamos fazer essa reta assim. Quantas retas nós conseguiríamos? Muito bem, uma reta ligando o ponto P e o ponto Q. Essa aqui é uma resposta pessoal, ok? Vocês podem fazer a reta da forma que vocês acharem melhor. Aqui no número 6 ele diz: considere os pontos A, D, F e H marcados na malha quadriculada abaixo. A, D, F e H. Depois, trace segmentos de reta com as medidas indicadas e determine a posição dos pontos B, E, G e I. Ou seja, nós vamos ligar o ponto A ao ponto B com uma medida de 3 centímetros. Vocês vão pegar a régua e vão ligar esse segmento de reta. Aqui, ó, ponto D e o ponto E com 2 centímetros. D e E. Nós fizemos um segmento de reta com 2 centímetros. Ponto FG, ponto F, ponto G, com 6 centímetros. Vamos medir e ligar um ao outro um segmento de reta. Ponto H e ponto I, H e I. Com uma reta, nós vamos ligar com 5 centímetros um ao outro. Entenderam? Bom, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Um grande beijo com muita saudade.